Eu sou Norberta de Souza, tenho 83 anos. Sou nascida no miolo quente de Salvador, mas criada à força num canto esquecido do mapa chamado Lagoa das Almas. Um vilarejo tão pequeno que a poeira tem mais nome que gente. Hoje, com meus 83 anos, pouca coisa me assusta, mas tem um fantasma que nunca largou meu peito. Quando eu tinha só 8 anos, ainda com o vestido remendado e os pés rachados de brincar no barro, meu próprio pai me vendeu. Isso mesmo, me vendeu. Me trocou por um cavalo magro, uma espingarda enferrujada e um saco de farinha dura. Fui entregue como se entrega um fardo, levada para bem longe da minha mãe, arrancada da infância e jogada dentro da fazenda de um velho cruel. Virei criada, sombra, boneca de castigo. Sofri calada. Cresci no grito mudo, na surra escondida, no medo que não tinha para onde correr. Mas jurei, com o coração esfolado, que um dia ia voltar. E voltei, não para pedir explicação. Voltei para olhar nos olhos de quem me vendeu e devolver um pouco do meu sofrimento. Antes de continuar minha história, minha querida, queria te pedir uma coisinha simples, mas muito especial para mim. Deixa aqui nos comentários de onde é que você está me assistindo. Me diz o nome da sua cidade, do seu cantinho nesse Brasil tão grande. Vai que tem alguém aí de Salvador, né? Ou então de algum lugar que parece com o que eu vivi. Cada pedacinho desse país guarda uma história escondida como a minha, e eu quero sentir que não tô sozinha contando isso. Então escreve aí. De onde você é, minha flor? Quero saber de que canto tá vindo esse olhar que me escuta. O barro vermelho do sertão prendia nos meus dedinhos de criança, enquanto eu tentava moldar um passarinho que nunca ficava de pé. Tinha 8 anos apenas, e aquele chão seco era meu quintal, meu mundo, minha tela em branco. Lembro como a casa de taipa onde cresci cheirava a mofo depois das raras chuvas, como o teto de palha deixava entrar pequenos raios de sol que dançavam no chão batido. Minha mãe, coitada, uma mulher mirrada pela doença e pelo silêncio, curvada sobre o fogão a lenha como quem carrega o peso do mundo nas costas. Os olhos dela, os olhos, eram poços de tristeza que nem tentavam mais esconder o que todo mundo sabia. Ela tinha morrido por dentro muito antes de seu corpo decidir partir. Falava pouco, quase nada. Quando tossia, era como se pedisse desculpas por existir. Eu era pequena demais para entender que aquela submissão toda era fruto do medo, do jeito que meu pai a tratava, como se fosse menos que gente. Nossa casa, se é que se pode chamar assim, era a terceira depois da venda do seu Tonho, uma casinha de barro com 2 janelas que não fechavam direito e uma porta que rangia anunciando a chegada do meu pai. E quando aquela porta rangia, eu sentia meu coração apertar como quem pressente tempestade. Naquela época, eu não sabia o nome do que sentia. Hoje sei que era medo. Medo do homem que me deu a vida e depois achou por bem negociá-la como se negocia um animal de carga. Meu pai era feito daquele mesmo barro vermelho, mas um barro que nunca amoleceu com a água da compaixão. Nascido e criado no sertão mais duro, ele aprendeu desde cedo que sentimento é luxo que homem não pode ter. Seu José Claudino de Souza, um homem alto, de pele curtida pelo sol, mãos calejadas e olhos que pareciam 2 caroços de azeitona, negros e duros. Nunca vi meu pai chorar. Nunca vi meu pai rir de verdade. O sorriso dele era só um mostrar de dentes quando fechava algum negócio vantajoso na feira de domingo. Negócio vantajoso. Foi assim que ele me viu naquele ano de 1948, quando a seca mais brava que já se viu castigou nossa região. Não nascia nada na terra além de mandacaru. Não corria água no riacho, os animais morriam de sede e fome, e as pessoas começavam a fazer o mesmo. Vi gente comendo raiz de palma, vi criança com a barriga inchada de vermes e fome. Vi enterro de anjo demais naqueles meses. Na nossa casa, a despensa era um armário vazio que guardava mais esperança do que comida. Minha mãe esticava o pouco que tínhamos como quem estica um pedaço de pano furado para cobrir um corpo inteiro. E eu ali, entre o pó e a fome, ainda brincando no barro, sem saber que minha infância tinha prazo para acabar,
que meu pai já estava calculando quanto eu valia, quanto pesava minha existência na balança da necessidade. Foi numa tarde de domingo que o destino bateu na nossa porta na figura de um homem gordo, montado num cavalo tão bem tratado que parecia de outro mundo comparado à nossa miséria. Seu Raimundo Braga, dono da fazenda Boqueirão, a 3 dias de viagem da nossa vila. Homem de posses, viúvo, sem filhos, com fama de duro nas negociações. Meu pai o recebeu no terreiro, ofereceu a única cadeira decente da casa, enquanto minha mãe se escondia na cozinha, evitando aparecer como sempre fazia quando chegava a visita. Eu fui mandada para fora, mas fiquei espiando pela fresta da janela, curiosa com aquele homem diferente, com suas botas de couro brilhando e seu chapéu caro. Lembro do jeito que ele me olhou quando entrei para buscar água, um olhar que me fez sentir como se estivesse nua, um olhar que só entendi muitos anos depois. Vi os dois conversando por horas, meu pai acenando com a cabeça, o homem apontando para algo no horizonte. Naquela hora, pensei que falavam do tempo, da seca, dos animais. Não sabia que negociavam o preço da minha vida, que aquelas palavras trocadas ao entardecer estavam selando meu destino. Só entendi tudo na manhã seguinte, quando acordei com minha mãe chorando baixinho enquanto arrumava um saco de estopa com as poucas roupas que eu tinha. Seu choro era como o de um bicho ferido que já não tem força nem para gemer alto. Tentei perguntar o que estava acontecendo, mas ela só me abraçou forte, tão forte que pude sentir seu coração batendo contra o meu. Foi a última vez que senti o calor da minha mãe. Meu pai entrou no quarto antes do sol nascer por completo, puxou-me pelo braço sem dizer palavra, enquanto eu olhava para trás, vendo minha mãe desmoronar no chão como um castelo de areia. No terreiro, já estava seu Raimundo em cima do cavalo, mais 2 homens com ele, e um burro magro onde fui colocada como quem coloca um saco de farinha. Ali soube, pelas palavras frias do meu pai, que estava sendo levada para trabalhar na fazenda, que ia ter comida todos os dias, que era melhor assim. Melhor para quem? Não tive chance de perguntar. Vi quando o fazendeiro entregou ao meu pai uma espingarda velha, um cavalo manco, mas ainda útil, e um saco de farinha que parecia ser o objeto mais precioso naquele momento de fome. Esse foi o preço combinado pela menina do barro vermelho. Esse foi o valor que meu pai achou justo para se livrar de uma boca a mais para alimentar. Nem um abraço recebi, nem uma palavra de consolo ou promessa de reencontro. Só a visão das costas largas do homem que me pôs no mundo, virando-se e voltando para a casa como se tivesse acabado de vender uma cabra no mercado. E foi assim, montada num burro magro, com o coração mais pesado que chumbo, que deixei para trás a única vida que conhecia. A poeira do sertão subiu com a partida, cobrindo as lágrimas que escorriam pelo meu rosto sujo. Naquele dia, aos 8 anos, entendi que gente também tem preço, que pai pode deixar de ser pai por um saco de farinha, e que algumas feridas nascem já sabendo que nunca vão cicatrizar. A fazenda Boqueirão surgiu no horizonte depois de 3 dias de viagem que pareceram uma eternidade. Meu corpo pequeno doía de tanto sacolejar no lombo daquele burro magro. Meus olhos ardiam de tanto chorar em silêncio. Lembro do calor implacável, da sede que rachava os lábios, do medo que crescia a cada légua que nos afastava da minha casa. Seu Raimundo mal olhava para trás durante o caminho, como se eu fosse apenas mais uma encomenda a ser entregue. Quando finalmente chegamos, vi uma casa grande de alvenaria, pintada de branco, com uma varanda larga e um curral de pedra. Para uma menina que só conhecia a casa de taipa, aquilo parecia um palácio. Por um instante, um único instante, pensei que talvez minha vida pudesse melhorar ali. Ingenuidade de criança. Mal sabia eu que estava entrando em minha própria prisão. Atendeu-nos uma mulher de meia-idade, cara fechada, que seu Raimundo chamou de Elisângela. Governanta da casa, explicou ele, enquanto me empurrava a porta adentro como quem empurra um animal arisco. Senti o cheiro de comida vindo da cozinha e meu estômago roncou alto, denunciando a fome de dias. Seu Raimundo me olhou com desprezo e disse palavras que até hoje ecoam na minha cabeça.
Vai ter que trabalhar para comer aqui, menina. Ninguém sustenta vagabundo nessa casa. Não sou seu pai para te dar comida de graça. Me mostrou então um quartinho sem janela ao lado da cozinha, menor que um galinheiro decente, com um colchão velho de palha no chão e uma bacia de lata para minhas necessidades. Ali seria meu lugar, disse ele, quando não estivesse trabalhando. E trabalho era o que não faltaria. O primeiro dia na fazenda começou antes mesmo do sol nascer. Fui arrancada do sono por Elisângela, que jogou água fria no meu rosto e ordenou que me levantasse para acender o fogão a lenha. Minhas mãos pequenas mal conseguiam carregar os pedaços de madeira, meus braços frágeis tremiam com o peso dos baldes d'água que tinha que buscar no poço. Aprendi logo que qualquer demora ou erro seria punido. Na primeira semana, já conhecia o peso da mão de Elisângela nas minhas costas, o beliscão que deixava marca roxa, o puxão de cabelo que arrancava lágrimas. Seu Raimundo, esse preferia o chicote fino que usava nos cavalos. Com ele, aprendi a me encolher antes mesmo de ouvir o assobio cortando o ar. Minha rotina era sempre a mesma: acordar antes do amanhecer, acender o fogão, buscar água, preparar o café, limpar a casa, lavar a louça, tratar dos porcos, arrancar mato do jardim, ajudar na cozinha, lavar roupa no rio. Quando a noite chegava, meu corpo estava tão cansado que eu mal conseguia comer o pouco que me davam. Um prato de feijão ralo quando tinha sorte, ou apenas farinha molhada em água quando a comida era escassa. Dormia exausta, os calos já se formando nas mãos que deveriam estar brincando com bonecas de pano. Sonhava com minha mãe, com o cheiro dela, com o abraço que não tive tempo de guardar direito na memória. Acordava com lágrimas secas no rosto, antes que o galo cantasse, para começar tudo de novo. Os dias viraram semanas, as semanas viraram meses. E aos poucos fui entendendo que aquela seria minha vida. Trabalhar até cair, comer o suficiente apenas para não morrer, dormir apenas o necessário para aguentar o dia seguinte. O que mais me feria, além do trabalho pesado e dos castigos constantes, era a solidão. Na casa de seu Raimundo, eu era invisível como pessoa, mas sempre visível como serviçal. Ninguém falava comigo além de dar ordens, ninguém me chamava pelo nome. Era sempre menina, peste, inútil, dependendo do humor de quem se dirigia a mim. As outras empregadas da fazenda, mulheres mais velhas e calejadas pela vida dura, me olhavam com uma mistura de pena e indiferença. Algumas tentavam me proteger quando podiam, escondendo meus erros ou me ensinando a fazer as tarefas de forma correta para evitar punições. Mas nunca com carinho, nunca com afeto. Era como se todas soubessem que demonstrar qualquer tipo de apego a mim seria perigoso. E estava certa essa intuição delas. Uma das cozinheiras, Dona Filomena, certa vez me deu um pedaço de rapadura escondido. Seu Raimundo descobriu e a mandou embora no mesmo dia, sem pagamento, sem direito a levar seus pertences. Foi a primeira vez que entendi o verdadeiro poder que ele tinha sobre todos nós. A fazenda era um reino, e ele era o rei cruel que decidia o destino de cada súdito segundo seu humor daquele dia. A partir dali, aprendi a não esperar bondade de ninguém, a me fazer pequena, a me esconder nas sombras, a observar mais e falar menos. Aprendi a linguagem do silêncio, a arte de passar despercebida quando necessário, a ouvir conversas que não eram para meus ouvidos. Foi assim, escondida atrás de portas, encolhida sob mesas, fingindo varrer enquanto aguçava os ouvidos, que comecei a conhecer os segredos da casa grande, as fraquezas de meus algozes, as rotas de fuga possíveis. Cada informação era guardada como um tesouro precioso que um dia poderia me servir. Os anos foram passando e meu corpo começou a mudar. Aos 12, 13 anos, percebi que o olhar de seu Raimundo sobre mim também mudava. Não era mais apenas o olhar de dono para a propriedade, mas algo que me fazia sentir suja, exposta. Comecei a notar como ele me seguia com os olhos quando eu atravessava a sala, como inventava desculpas para me chamar ao seu quarto para tarefas insignificantes, como sua mão ocasionalmente tocava meu ombro ou meu cabelo de um jeito que me causava arrepios de medo.
Elisângela percebeu também e, num raro momento de compaixão, me ensinou a me proteger. Fique sempre perto das outras mulheres. Nunca entre sozinha em nenhum cômodo onde ele esteja. Vista-se com roupas largas, prenda o cabelo, suje o rosto com carvão quando puder. Foram os únicos conselhos genuínos que recebi naquela casa, e os segui com o desespero de quem sabe o que está em jogo. Foi também nessa época que conheci Juvenal, um vaqueiro novo que chegou à fazenda para cuidar do gado. Diferente dos outros homens do lugar, ele me olhava como se me visse de verdade, como se eu fosse mais que uma sombra. Começamos a trocar palavras escondidas, pequenos gestos de gentileza que pareciam milagres naquele deserto de brutalidade. Uma fruta deixada perto do poço onde eu buscava água, um recado escrito num pedaço de papel enrolado numa pedra, um sorriso rápido trocado quando ninguém estava olhando. Era pouco, era quase nada, mas para mim era como se alguém tivesse acendido uma pequena luz no fim de um túnel escuro. Juvenal foi o primeiro a me perguntar meu nome verdadeiro, depois de anos sendo chamada apenas de menina. Quando respondi em um sussurro, Norberta, vi nos olhos dele algo que pensei que nunca mais veria dirigido a mim. Respeito. Foi ele quem plantou em minha cabeça a ideia da fuga. Ele quem me disse baixinho um dia, enquanto fingia me repreender por não ter enchido direito o coxo dos animais. Você não precisa viver assim para sempre. Há um mundo lá fora esperando por você. Naquela noite, deitada no meu colchão de palha, olhando para o teto sem estrelas do meu quartinho escuro, permiti-me algo que havia anos não fazia: sonhar. Não com o passado que já estava perdido, mas com um futuro que talvez ainda pudesse ser meu. Aos 15 anos, meu corpo já não era mais de menina, mas minha alma continuava aprisionada naquela fazenda como no primeiro dia. 7 anos haviam se passado desde que fui arrancada da minha família. 7 anos de trabalho sem descanso, de lágrimas escondidas, de sonhos abafados, antes mesmo de ganharem forma completa. O inverno chegou forte naquele ano, com chuvas que transformavam os caminhos em lamaçais e faziam o rio que cortava a propriedade crescer até quase transbordar. As noites eram escuras como breu. O vento uivava pelas frestas da casa grande, e seu Raimundo andava mais irritado que de costume, bebendo cachaça desde cedo e distribuindo ordens e castigos com mão ainda mais pesada. Seus olhares para mim tinham ficado mais insistentes, mais descarados, e eu sabia que o tempo estava se esgotando. Juvenal também percebeu. Nos nossos raros momentos de conversa escondida, enquanto eu lavava roupa no rio e ele fingia verificar a cerca próxima, planejamos cada detalhe da minha fuga. Ele conhecia os caminhos, sabia os horários da ronda dos capangas. Você precisa esperar o momento certo, me dizia ele quando nos encontrávamos furtivamente. Quando o céu estiver tão carregado que nem os cachorros vão querer sair de seus abrigos, quando o trovão for tão alto que ninguém vai ouvir seus passos, essa será a sua chance. E assim foi. Numa noite de tempestade furiosa, quando todos na casa grande já estavam recolhidos e seu Raimundo havia caído no sono após várias garrafas de cachaça, Juvenal veio até minha porta. Trouxe uma trouxa pequena com roupas, uma faca, um cantil com água, um pedaço de rapadura e algumas moedas que havia juntado. Não falamos muito. Não havia o que dizer além do essencial. Ele me deu instruções rápidas. Siga sempre o curso do rio, mas mantenha distância da margem para não deixar rastros. Caminhe apenas à noite nos primeiros dias. Procure o convento de Santa Clara, na cidade de Carinhanha, pois as freiras acolhem mulheres em necessidade. Antes que eu pudesse agradecer, ele me empurrou suavemente para fora e disse palavras que carrego comigo até hoje. Vá e não olhe para trás. Construa uma vida que valha a pena ter sido salva. A chuva caía como um castigo divino enquanto eu corria pela propriedade, o coração batendo tão forte que achei que fosse explodir dentro do peito. Minhas sandálias afundavam na lama, minha roupa encharcada pesava como chumbo, mas eu não parava. Não podia parar.
Cada passo era um passo para longe do inferno. Cada respiração ofegante era o gosto da liberdade se aproximando. Quando alcancei os limites da fazenda, parei apenas por um segundo e olhei para trás, contra o conselho de Juvenal. Vi ao longe as luzes fracas da casa grande, quase fantasmagóricas sob a cortina de chuva. E senti algo estranho no peito. Não era medo. Não era saudade. Era a certeza de que uma parte de mim ficaria para sempre naquela fazenda, enterrada junto com a infância que me foi roubada. Sacudi a cabeça para espantar esses pensamentos e mergulhei na escuridão da mata, seguindo o curso do rio como me fora instruído. Os 3 primeiros dias foram os mais difíceis. A chuva não dava trégua, transformando o chão em um lamaçal que parecia querer engolir meus pés a cada passo. Dormia apenas quando o corpo não aguentava mais, escondida sob troncos caídos ou em pequenas cavernas naturais, sempre com medo de ser encontrada. A comida acabou rápido demais. A água do cantil logo foi substituída pela água da chuva que eu recolhia com as mãos em forma de concha. A fome apertava, fazendo meu estômago doer e minha cabeça girar. Aprendi a reconhecer frutas silvestres que podiam ser comidas, raízes que matavam a fome por algumas horas, folhas que, mastigadas, davam alguma energia. Meus pés, desacostumados a caminhar tanto, logo ficaram em carne viva, obrigando-me a rasgar pedaços da minha saia para improvisar ataduras. Mas nem a dor, nem a fome, nem o medo foram suficientes para me fazer desistir. Pela primeira vez na vida, eu estava tomando uma decisão por mim mesma. Pela primeira vez, meu destino estava em minhas próprias mãos, por mais machucadas e trêmulas que estivessem. Depois de quase uma semana caminhando, avistei finalmente os contornos de Carinhanha. A cidade, mesmo pequena, parecia um mundo inteiramente novo para mim, que só conhecia a vila onde nasci e a fazenda onde fui escravizada. O barulho das pessoas, o movimento das ruas, o cheiro de comida vindo das casas, tudo me assustava e maravilhava ao mesmo tempo. Escondi-me nas sombras, observando, tentando entender como me aproximar sem chamar atenção. Meu aspecto era deplorável, magra, suja, com roupas rasgadas e cabelos emaranhados. Qualquer um que me visse saberia que eu era fugitiva de algum lugar. Foi uma criança quem me ajudou, sem nem saber que estava ajudando. Um menino pequeno, que brincava sozinho perto da beira do rio onde eu me escondia, deixou cair um peão de madeira que rolou até perto dos meus pés. Quando me abaixei para pegar o brinquedo e devolvê-lo, nossos olhos se encontraram. Por um instante, pensei que ele gritaria, que correria para chamar um adulto. Mas ele apenas sorriu, um sorriso sem dentes da frente, e me perguntou se eu estava perdida. Sim, respondi com a voz rouca de quem pouco falava. Estou procurando o convento de Santa Clara. Ele apontou sem hesitar para uma construção de pedra no alto de uma pequena colina, com uma cruz que brilhava contra o céu agora limpo após dias de chuva. É lá que minha tia trabalha na cozinha, disse ele com a inocência dos que ainda não aprenderam a desconfiar do mundo. Elas ajudam todo mundo que precisa. Agradeci com um aceno de cabeça e esperei que ele se afastasse antes de começar a caminhar, mantendo-me nas sombras em direção ao convento. Quando cheguei aos portões de ferro, minhas pernas mal me sustentavam. Bati 3 vezes, como Juvenal havia me instruído, e esperei, rezando a todos os santos que minha mãe me ensinara a venerar para que a porta se abrisse antes que eu desabasse ali mesmo. Foi a irmã Consolação quem atendeu. Uma freira idosa de rosto enrugado como uma passa, mas com olhos de um azul tão límpido que pareciam ver além da minha aparência miserável. Ela não fez perguntas quando me viu cambalear à sua frente. Simplesmente abriu mais a porta e me guiou para dentro com uma mão firme em meu ombro. Levou-me direto para a enfermaria, onde outra freira mais jovem tratou dos meus pés feridos e me deu um caldo quente que foi a coisa mais deliciosa que já provei na vida. Só depois que comi, que bebi água limpa, que tive meus ferimentos tratados e que vesti uma camisola limpa emprestada, é que Irmã Consolação sentou-se ao lado da cama onde eu repousava
e perguntou meu nome. Norberta, respondi, sentindo o peso daquele nome que há tanto tempo não pronunciava. Norberta de Souza. Ela assentiu, como se já soubesse, e então perguntou de onde eu vinha e o que me trazia ali. Contei tudo. Não sei porquê, mas naquele momento, diante daquela mulher que exalava uma calma que eu nunca havia testemunhado antes, as palavras simplesmente fluíram. Falei do meu pai me vendendo, dos anos na fazenda, dos abusos, da fuga, da caminhada desesperada. Falei até minha voz falhar e as lágrimas, que eu havia contido por tanto tempo, finalmente romperem a represa que construí dentro de mim. Chorei como nunca havia chorado, soluçando até sentir que não havia mais nada dentro de mim, além de um vazio imenso. Quando terminei, exausta, Irmã Consolação segurou minhas mãos entre as suas, calosas por décadas de trabalho, mas incrivelmente gentis, e disse palavras que mudaram o curso da minha vida. Deus não trouxe você até aqui para morrer, minha filha. Trouxe para renascer. Amanhã vamos te ensinar a costurar. As mãos que conheceram tanta dor agora vão criar beleza. Foi naquela noite, deitada em uma cama de verdade pela primeira vez em 7 anos, limpa, alimentada, medicada, que permiti que a esperança, essa planta frágil que teimava em sobreviver em meu peito mesmo nos piores momentos, finalmente criasse raízes mais profundas. No dia seguinte, como prometido, recebi minha primeira lição de costura. Quando segurei a agulha entre os dedos e dei os primeiros pontos trêmulos no tecido, senti que estava costurando não apenas retalhos, mas os pedaços da minha própria vida que haviam sido violentamente rasgados. Cada ponto era uma pequena vitória. Cada desenho formado no pano era um pedaço de mim voltando ao lugar. E assim, ponto a ponto, dia após dia, comecei a reconstruir não apenas vestidos e toalhas, mas minha própria identidade. Norberta, a costureira. Não mais a menina vendida, não mais a escrava da fazenda, mas uma mulher com um ofício, com mãos que podiam criar, em vez de apenas servir. 40 anos se passaram desde que deixei o convento de Santa Clara. 40 anos tecendo minha própria história com as mãos que Irmã Consolação ensinou a criar beleza. Tornei-me uma costureira respeitada, primeiro na própria cidade de Carinhanha, depois em Salvador, para onde fui levada por uma senhora rica que se encantou com meus bordados. Construí uma vida sólida, honesta, conquistei meu próprio teto, economizei cada tostão ganho com o suor do meu trabalho. Casei-me com um homem bom, um carpinteiro chamado Alberto, que nunca me perguntou sobre as cicatrizes que marcavam meu corpo e minha alma, respeitando meu silêncio até que eu mesma decidisse que era hora de quebrá-lo. Tivemos 3 filhos que cresceram ouvindo apenas fragmentos da história da mãe, pois algumas feridas são profundas demais para serem expostas, mesmo aos que amamos. Mas havia uma ferida em particular que, mesmo depois de tantos anos, ainda sangrava em silêncio. A dor da traição paterna, a marca deixada pelo homem que me vendeu como se vende um animal. Os anos passaram, meus filhos cresceram, meu marido envelheceu ao meu lado e partiu deste mundo antes de mim, deixando-me viúva aos 63 anos. Foi então, na solidão dos meus dias, que os pesadelos voltaram com força total. Sonhava com a casa de taipa, com o barro vermelho, com o olhar do meu pai no dia em que me entregou ao fazendeiro. Acordava suada, coração disparado, com a certeza de que havia um assunto inacabado me esperando. Uma noite, depois de mais um pesadelo que me deixou desperta até o amanhecer, tomei uma decisão que vinha adiando por décadas. Voltaria à minha terra natal. Não disse a ninguém o verdadeiro motivo. Falei apenas que queria rever o lugar onde nasci antes que fosse tarde demais. Meus filhos tentaram me dissuadir, preocupados com minha idade, com a viagem longa, com o que poderia encontrar depois de tanto tempo. Mas eu estava determinada. Algumas jornadas precisam ser feitas sozinha. Algumas dores só encontram alívio quando enfrentamos sua fonte. Arrumei uma mala pequena, coloquei minhas economias em um saquinho de pano costurado no forro do vestido e parti numa manhã de julho,
quando o sol ainda não castigava com toda sua força. A vila onde nasci já não era mais a mesma. O progresso, mesmo tímido, havia chegado àquele canto esquecido do sertão. Algumas casas de alvenaria substituíam as antigas moradias de taipa. Havia luz elétrica, uma escola pequena, uma praça com coreto onde os jovens se reuniam aos domingos. Desci do ônibus na rodoviária improvisada, uma construção simples de tijolo à vista, e senti o cheiro familiar da terra seca, do barro vermelho que um dia moldei com meus dedinhos infantis. Ninguém me reconheceu, é claro. Quem se lembraria da menina magricela vendida há mais de 50 anos? Eu mesma mal me reconheceria se pudesse ver aquela criança. Agora era uma senhora de 68 anos. Cabelos grisalhos presos em um coque severo, corpo curvado pelos anos de trabalho sobre a máquina de costura, mãos nodosas marcadas por milhares de picadas de agulha. Hospedei-me na única pensão da cidade, um sobrado amarelo administrado por uma mulher de meia-idade chamada Dalva, que me olhou com curiosidade mal disfarçada quando disse que estava ali a passeio. Ninguém vai a passeio para um lugar como aquele, seus olhos pareciam dizer, mas ela não fez perguntas. Apenas me mostrou o quarto simples, mas limpo, e me deixou sozinha com meus pensamentos e meus fantasmas. Passei o primeiro dia apenas caminhando pelas ruas, reconhecendo alguns lugares, estranhando outros. A venda do Seu Tonho, onde meu pai comprava cachaça, agora era um mercadinho com nome de santo. A igreja havia sido reformada, pintada de branco, com um sino novo que brilhava ao sol. O riacho onde lavávamos roupa estava mais estreito, mais poluído. Passei em frente ao que um dia foi minha casa e encontrei apenas um terreno baldio, tomado pelo mato. Não havia mais nada ali que indicasse que uma família viveu naquele pedaço de chão, que uma criança brincou naquela terra, que um pai vendeu sua filha por quase nada. Era como se aquela parte da minha história tivesse sido apagada da face da terra, mas não da minha memória. Nunca da minha memória. Foi na igreja, após a missa de domingo, que ouvi pela primeira vez notícias do meu pai. Duas senhoras conversavam, sem perceberem minha presença atrás de uma coluna. Falavam de um velho doente, José Claudino, que vivia sozinho numa casa caindo aos pedaços nos arredores da cidade. Uma delas, que se dizia prima distante, comentava como era triste ver o estado em que ele se encontrava, abandonado pelos filhos que se espalharam pelo país, sem ninguém para cuidar dele em seus últimos dias. O coração disparou no meu peito ao ouvir aquele nome. José Claudino, meu pai. Então ele ainda estava vivo. Um velho doente, abandonado, solitário. Por um breve momento, senti algo parecido com satisfação. A justiça divina havia cobrado sua parte, pensei. Mas logo a sensação foi substituída por uma mistura confusa de emoções, raiva, medo, curiosidade e algo que não conseguia nomear. Aproximei-me das mulheres como quem não quer nada e puxei conversa, fingindo ser uma forasteira interessada em conhecer as histórias locais. Logo, elas estavam me contando tudo sobre o velho José Claudino. Como ele perdeu as terras por causa da bebida, como a segunda esposa o deixou levando os filhos mais novos, como agora ele vivia de favor num casebre emprestado por um antigo compadre, praticamente cego, dependente da caridade alheia para se alimentar. Anotei mentalmente o endereço que elas mencionaram e no dia seguinte caminhei até lá, o coração batendo tão forte que achei que sairia pela boca. A casa era pouco mais que um barraco, com paredes que pendiam para um lado, como se estivessem cansadas de ficar em pé, um telhado remendado que certamente deixava passar a chuva, uma porta que não fechava direito. Fiquei parada na estrada por um longo tempo, apenas observando, incapaz de decidir se deveria me aproximar ou fugir dali o mais rápido possível. Foi então que a porta se abriu e ele apareceu. O homem que saiu cambaleante para o pequeno terreiro não era mais aquele que povoava meus pesadelos. O tempo havia sido impiedoso com José Claudino de Souza. Onde antes havia um homem alto e forte, agora existia apenas uma sombra curvada, magra como um galho seco, apoiada em uma bengala improvisada de madeira.
Os olhos, antes duros como caroços de azeitona, agora eram duas órbitas opacas, quase sem vida, perdidas em um rosto tão enrugado que parecia um mapa de todas as secas que o sertão já enfrentou. Ele andava com a bengala o caminho com muita dificuldade, claramente quase cego, movendo-se com a incerteza de quem já não confia no próprio corpo. Sentou-se num banco tosco, ao lado da porta, e ficou ali, imóvel, como se esperasse por algo que nunca chegaria. Senti o sabor salgado das lágrimas antes mesmo de perceber que estava chorando. Não chorava pelo homem patético que via diante de mim, mas pela menina que fui um dia, pela criança que esse homem entregou sem nem pensar, pelo futuro que me foi roubado. Meu plano inicial de vingança, que havia fermentado durante a viagem inteira, de repente parecia pequeno, insignificante diante da ruína que o tempo já havia feito. Que vingança poderia ser maior que aquela que a própria vida já tinha executado? Estava pronta para dar meia volta e ir embora, deixar que o destino continuasse seu curso implacável, quando ele ergueu a cabeça subitamente, como se tivesse sentido minha presença. "Quem está aí?" perguntou com voz rouca, fraca. "Pode me ajudar? Preciso de água." Fiquei paralisada, incapaz de responder ou me mover. Uma parte de mim queria gritar, revelar quem eu era, perguntar se ele se lembrava da filha que vendeu, se alguma vez havia se arrependido, se havia sentido minha falta, ainda que por um instante. Outra parte queria apenas virar as costas e deixá-lo ali, sedento, como ele me deixou tantas vezes. Mas uma terceira voz, mais forte, mais fria, me sussurrou ao ouvido: "Não, não vá embora, não revele quem é, não lhe dê esse alívio." A vingança maior que a que se executa em silêncio, a justiça mais poética que a de cuidar do seu algoz sem que ele saiba quem você é. E foi essa voz que segui quando finalmente respondi: "Estou aqui, seu José. Vim ajudar. Vim cuidar do Senhor." E assim começou minha vingança silenciosa, meu plano mais cruel e refinado. Tornei-me a cuidadora anônima do homem que destruiu minha infância, a benfeitora desconhecida que ele nunca reconheceria como a menina do barro vermelho. Tornei-me uma presença constante na vida do velho José Claudino. Todos os dias, por volta das 9 da manhã, eu chegava à casa dele com uma sacola de compras, pão fresco, café, alguma fruta da estação, um pedaço de carne quando o dinheiro permitia. Ele me recebia sempre da mesma maneira, sentado no banco tosco junto à porta, rosto voltado para o sol como uma planta que busca a luz, olhos quase sem vida, fitando um ponto qualquer no horizonte que provavelmente nem conseguia mais enxergar. "Seu José, trouxe seu café?" eu anunciava ao entrar, e ele respondeu da mesma forma nos primeiros dias: "A senhora é um anjo mandado por Deus, dona." "Como é mesmo seu nome?" "Juvena", eu respondia, usando o primeiro nome que me veio à cabeça quando decidi não me identificar. Uma homenagem silenciosa ao vaqueiro que um dia me ajudou a escapar do inferno. Mentia que era uma agente de saúde recém-chegada à cidade, designada para cuidar dos idosos que viviam sozinhos. Ele aceitou a explicação sem questionar, talvez porque a solidão fosse mais dolorosa que a desconfiança, talvez porque já estivesse acostumado a receber ajuda de estranhos. Nos primeiros dias, limitei-me a levar comida, limpar a casa, lavar suas roupas encardidas, trocar a palha do seu colchão. Fazia tudo em silêncio, observando cada canto daquela casa miserável em busca de qualquer indício da minha existência. Uma foto, um objeto, qualquer coisa que provasse que ele se lembrava da filha que vendeu. Não encontrei nada. Era como se eu nunca tivesse existido para ele, como se aquele pedaço da sua história tivesse sido completamente apagado. Em uma das gavetas do armário velho, achei fotos amareladas dos outros filhos, alguns cartões postais enviados de lugares distantes, até mesmo uma certidão de casamento gasta pelo tempo. Mas nenhum vestígio da menina que brincava no barro vermelho. A descoberta, em vez de me ferir, alimentou o plano que começava a tomar forma na minha cabeça. Ele havia me apagado da sua vida, e agora eu faria o mesmo com suas memórias, com sua paz, com seu conforto.
Não seria uma vingança explosiva, barulhenta, visível. Seria como um veneno de efeito lento, ministrado em pequenas doses diárias, imperceptível até ser tarde demais. A primeira fase do meu plano começou com o controle da medicação. José Claudino tomava vários remédios para pressão alta, problemas no coração e dores crônicas nas juntas. Ofereci-me para organizar os comprimidos em uma caixinha com divisórias para cada dia da semana. Um sistema aparentemente eficiente que qualquer cuidadora dedicada faria. Passei a substituir gradualmente alguns dos remédios por comprimidos de farinha que eu mesma fazia, idênticos na aparência, mas completamente ineficazes. Não todos, é claro. Não queria matá-lo. A morte seria uma libertação rápida demais para quem merecia sofrer lentamente. Apenas o suficiente para que seu corpo começasse a sentir a falta da medicação sem que ele suspeitasse da causa. Em paralelo, comecei a controlar sutilmente sua alimentação. Não o deixava passar fome, pois isso seria muito óbvio e poderia levantar suspeitas entre os vizinhos que ocasionalmente apareciam para verificar se o velho ainda estava vivo. Mas reduzia as porções gradualmente, adicionava menos sal à comida, menos açúcar ao café, menos tempero ao feijão. Tudo feito tão lentamente que ele sequer notava a mudança. Como seus sentidos já estavam tão comprometidos pela idade e pelas doenças, logo ele deixou de sentir o verdadeiro sabor da comida. Começou a emagrecer, a ficar mais fraco, mais confuso. Quando reclamava de não estar se sentindo bem, eu prontamente chamava o médico do posto de saúde, interpretando o papel da cuidadora preocupada. O médico, um jovem recém-formado que mal tinha tempo para atender a todos os pacientes da região, fazia uma avaliação superficial e geralmente atribuía os sintomas à idade avançada. É o processo natural da vida, dona Juvena, ele me dizia. Nosso corpo é como uma vela que vai consumindo seu próprio pavio. O velho José está chegando ao fim do seu. Eu concordava com um aceno solene, prometia seguir todas as recomendações médicas e assim que ele saía, voltava à minha rotina de cuidados envenenados. A fase mais sofisticada da minha vingança, porém, foi a manipulação da mente daquele homem já fragilizada pelo tempo. Comecei a plantar pequenas dúvidas, pequenas inquietações em seu pensamento. Durante as longas tardes em que ficávamos sozinhos, enquanto fingia costurar sentada perto dele no terreiro, a agulha e a linha sempre foram minhas companheiras mais fiéis. Contava histórias sobre crianças abandonadas, pais que venderam filhos, famílias destruídas pela ganância. Sempre como se fossem casos que conhecia em outras cidades, outras épocas, nunca diretamente relacionados a nós dois. E sabe o que aconteceu com aquele homem que vendeu a filha por um saco de farinha? Eu perguntava, fingindo inocência. Dizem que ele morreu sozinho, atormentado pelos fantasmas do passado, chamando o nome da menina que nunca mais viu. Cada história era uma semente plantada no jardim árido da consciência dele, regada diariamente com minhas palavras aparentemente despretensiosas. Comecei também a mexer com seus poucos pertences quando ele dormia, mudando objetos de lugar, escondendo coisas que ele procurava depois, convencendo-o de que havia esquecido onde as tinha guardado. Em pouco tempo, ele começou a duvidar da própria memória, da própria sanidade. À noite, antes de me despedir, eu sussurrava histórias de assombrações, de almas penadas que voltavam para cobrar antigas dívidas. O sertão está cheio dessas histórias, seu José, eu dizia com falsa compaixão. Dizem que os mortos só encontram descanso quando os vivos reconhecem seus pecados e pedem perdão. O senhor tem algum pecado do qual se arrepende? Ele geralmente balançava a cabeça, negando, mas seus olhos, aqueles olhos quase cegos, adquiriam um brilho inquieto, como se algo muito antigo e enterrado começasse a se remexer no fundo da sua consciência. Uma noite, depois de meses desse trabalho silencioso, acordei sobressaltada com batidas desesperadas na porta da pensão. Era um vizinho de José Claudino, alarmado com os gritos que vinham da casa do velho.
Corri até lá e o encontrei encolhido num canto, tremendo como uma folha ao vento, olhos arregalados de pavor. Ela voltou, ele repetia sem parar. A menina do barro, voltou, para me buscar. Aquela foi a primeira vez que ele mencionou, mesmo que indiretamente, a existência da filha que vendeu. A menina do barro. Era assim que me chamava quando eu ainda era criança, por causa da minha mania de modelar bichinhos com o barro vermelho do quintal. Uma parte de mim, talvez a última parte que ainda guardava alguma humanidade, sentiu um aperto no peito ao perceber que, apesar de tudo, ele não havia me apagado completamente da memória. Mas essa fraqueza durou apenas um instante. Logo a mulher que fui forjada a ser pelo sofrimento retomou o controle. Em vez de revelar quem eu era, aproveitei o momento de fragilidade para aprofundar seu tormento. "Que menina é essa, seu José?" perguntei com falsa inocência enquanto o ajudava a voltar para a cama. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, os olhos fixos no teto de palha, as mãos nodosas apertando o lençol remendado como se buscasse se ancorar à realidade. Finalmente, num sussurro tão baixo que precisei me inclinar para ouvir, ele contou. Falou da filha que teve no primeiro casamento, da seca terrível de 1948, da decisão de vender a menina para um fazendeiro em troca de mantimentos e uma espingarda. Contou que a mãe da criança nunca o perdoou, que adoeceu de tristeza e morreu menos de um ano depois, que aquele pecado o perseguiu por toda a vida como uma sombra que nunca o abandonava. Com uma voz entrecortada por uma emoção que eu não conseguia definir se era arrependimento genuíno ou apenas medo da punição divina, ele admitiu: "Foi o maior erro da minha vida. Se pudesse voltar atrás..." Interrompi-o antes que terminasse a frase. "Não diga isso, seu José." Falei com uma doçura calculada. "O que está feito, está feito. Precisa descansar agora." Dei-lhe um chá que sabia que o faria dormir profundamente e sentei-me ao lado da cama, observando seu sono agitado, seu rosto contorcido por pesadelos que eu mesma havia plantado. A partir daquela noite, os delírios se tornaram mais frequentes. Ele via a menina do barro em todos os cantos, ouvia vozes chamando seu nome, acordava gritando pedindo perdão. Os vizinhos começaram a cochichar que a casa estava assombrada, que o velho José estava sendo castigado por algum pecado antigo. E eu, no papel da dedicada cuidadora, continuava a semear o terror psicológico disfarçado de conforto. Sugeri que talvez ele devesse fazer as pazes com o passado, confessar seus pecados, buscar o perdão antes que fosse tarde demais. "A quem?" ele perguntava com os olhos marejados. "A menina se foi há tantos anos, nem sei se ainda está viva, nem sei onde procurar." E eu respondia, com uma crueldade disfarçada de sabedoria: "O verdadeiro perdão precisa ser buscado primeiro dentro da gente, seu José. Quando o Senhor se perdoar, talvez ela também possa perdoá-lo, esteja onde estiver." Era uma promessa vazia, é claro. Eu não tinha intenção alguma de perdoá-lo. Queria apenas que ele sofresse cada segundo, que sentisse o peso esmagador da culpa, que experimentasse o mesmo abandono e desespero que eu senti quando fui arrancada da minha infância. E assim os dias foram passando, com José Claudino definhando um pouco mais a cada manhã, consumido tanto pelas doenças do corpo quanto pelos fantasmas que eu libertara em sua mente atormentada. A morte começou a rondar o casebre de José Claudino como um abutre paciente. Eu podia sentir sua presença nas manhãs cada vez mais difíceis, quando ele mal conseguia erguer o corpo da cama, nos acessos de tosse que deixavam suas roupas manchadas de sangue, no amarelo doentio que tomava conta da sua pele enrugada. O médico do posto havia deixado claro em sua última visita, num sussurro que achava que eu não podia ouvir. Questão de dias, talvez uma semana. O velho está desistindo de viver. Naquela tarde, sentada ao seu lado enquanto ele dormia um sono agitado, observei cada linha do seu rosto, cada marca deixada pelo tempo, buscando no homem moribundo qualquer traço do pai que me vendeu. Éramos dois estranhos unidos por um cordão invisível de sangue e dor, presos numa dança macabra que estava prestes a chegar ao fim. Durante meses, alimentei minha vingança com a paciência de quem borda um desenho complexo,
ponto a ponto, linha a linha. Havia manipulado sua mente fragilizada com histórias de culpa e redenção. Havia substituído seus remédios por placebos inócuos. Havia plantado a semente do terror em seus sonhos. E agora, vendo-o tão perto do fim, senti uma inquietação crescente, uma dúvida perturbadora. Seria suficiente deixá-lo partir sem saber que sua algoz estava ali, disfarçada de anjo de misericórdia? Seria justo que ele morresse, chamando pelo nome de uma cuidadora inventada, sem enfrentar os olhos da filha que destruiu? A revelação que eu planejara adiar até o último momento agora me parecia urgente, necessária como o ar que eu respirava. Havia chegado a hora de arrancar a máscara, de mostrar meu verdadeiro rosto. Naquela noite, quando o sol começou a se esconder atrás das serras distantes, pintando o céu com tons de laranja e vermelho que me lembravam o barro da minha infância, tomei minha decisão. Antes de sair da pensão, soltei os cabelos do coque severo que sempre usava, deixando-os cair sobre os ombros como uma cascata grisalha. Vestida com um vestido simples de algodão cru que eu mesma havia costurado, sem os óculos que costumava usar em meu disfarce, atravessei as ruas empoeiradas da cidade em direção à casa do homem que um dia foi meu pai, sentindo cada batida do coração como um martelar insistente contra o peito envelhecido. Ao entrar no quarto escuro onde ele agonizava, soube imediatamente que meu tempo estava se esgotando. A respiração de José Claudino era rasa e irregular. Seu corpo parecia afundar no colchão de palha, como se já estivesse sendo puxado para baixo, para a terra que em breve o receberia. Acendi o lampião de querosene que iluminou o ambiente com uma luz amarelada, trêmula, criando sombras dançantes nas paredes descascadas. Sentei-me ao lado da cama, tão próxima que podia sentir o cheiro da morte pairando no ar, misturado ao odor de remédios, urina e desinfetante barato. Seu José, chamei com uma voz diferente da que havia usado nos últimos meses. Não era mais a voz da falsa Juvena, doce e solícita. Era a voz da verdadeira Norberta, firme, adulta, carregada com o peso de cada dia dos 50 anos que se passaram desde que fui arrancada da minha terra. Ele abriu os olhos lentamente, aqueles olhos opacos que mal enxergavam, e tentou focar meu rosto na penumbra. — Quem está aí? Perguntou com voz fraca, quase um suspiro. — Sou eu, respondi, segurando sua mão ossuda entre as minhas. — Sou Norberta, sua filha. A filha que o senhor vendeu por uma espingarda, um cavalo e um saco de farinha durante a seca de 1948. A filha que cresceu na casa de Raimundo Braga como uma escrava. A filha que aprendeu a costurar no convento de Santa Clara depois de fugir. A filha que voltou para vê-lo morrer. Houve um momento de silêncio absoluto, como se o próprio tempo tivesse parado para testemunhar aquele encontro. Vi seus olhos se arregalarem em choque, suas pupilas dilatarem em reconhecimento e terror. Suas mãos começaram a tremer incontrolavelmente, e um som estrangulado escapou de sua garganta. Norberta? Ele finalmente conseguiu articular. Meu nome saindo de seus lábios como uma pergunta, uma súplica, uma confissão. Vi o exato momento em que a compreensão o atingiu como um raio, iluminando os cantos mais escuros de sua consciência. Não era um fantasma que o atormentava nas últimas semanas. Não eram delírios causados pela doença ou pela idade. Era eu, de carne e osso, cuidando dele, alimentando-o, manipulando-o, destruindo-o lentamente. Foi você, o tempo todo? Ele perguntou, a voz embargada pela emoção ou pelo medo. Eu não saberia dizer. Sim, respondi sem hesitar. Vim terminar o que o senhor começou quando me entregou como mercadoria. Vim cobrar a dívida que o senhor contraiu com aquela menina que brincava no barro vermelho. Não vim matar o senhor. Isso a vida já está fazendo. Vim apenas garantir que o senhor soubesse quem esteve ao seu lado no final. Quem o ajudou a atravessar para o outro lado. O velho José Claudino começou a chorar, um choro silencioso, com lágrimas grossas escorrendo por suas faces encovadas. Não sei se chorava de arrependimento, de medo
ou simplesmente porque enfim compreendia a dimensão do próprio pecado. Me perdoa, filha, ele implorou entre soluços. Era um tempo difícil. A seca matando tudo, sua mãe doente. Fiz o que achei que precisava fazer para salvar o resto da família. Não tinha escolha. Não havia escolha alguma. Cada palavra de sua justificativa patética era como uma faca sendo girada na ferida que nunca cicatrizou dentro do meu peito. Não tinha escolha? Repeti com uma calma assustadora que contrastava com a tempestade que rugia dentro de mim. O Senhor sempre teve escolha. Poderia ter vendido aquela espingarda velha que tanto prezava. Poderia ter mandado eu para te ajudar a rabalhar na cidade. Poderia ter se humilhado pedindo ajuda aos parentes. Mas escolheu vender sua filha inocente, uma criança de 8 anos, para um homem que a tratou como animal de carga por anos. Essa foi sua escolha. Agora vive com ela. No fundo, eu sabia que nada do que ele dissesse poderia aplacar minha dor ou justificar o que fez. Não existem palavras capazes de reconstruir uma infância roubada, de devolver a inocência arrancada à força, de curar a ferida de ser tratada como objeto descartável por quem deveria proteger. Ainda assim, uma parte de mim, talvez a última réstia da menina que fui um dia, queria desesperadamente ouvir algo que fizesse sentido, que trouxesse algum alívio para o vazio que carregava há tantas décadas. Pensei em você todos os dias, ele murmurou, agarrando minha mão com uma força surpreendente para alguém tão próximo da morte. Sua mãe nunca me perdoou. Morreu me amaldiçoando. Os outros, quando cresceram e souberam, também me abandonaram. Fiquei sozinho carregando esse peso. Mereço tudo o que está acontecendo, mereço cada gota dessa dor. Se pudesse voltar atrás... Não pode, interrompi secamente. Ninguém pode. O que foi feito não pode ser desfeito. Nem o seu arrependimento, nem a minha vingança podem mudar o que aconteceu naquela manhã de 1948. Só podemos escolher como terminar essa história. Ali, sentada ao lado da cama onde meu pai agonizava, eu esperava sentir a doce satisfação da vingança consumada, o prazer de ver seu sofrimento, de ser a autora do seu fim. Havia imaginado esse momento por tantos anos, em tantas versões diferentes, que parecia surreal finalmente estar vivendo-o. Mas o que senti não foi satisfação, nem prazer, nem mesmo raiva. Foi um cansaço profundo, um vazio imenso, como se toda a energia que manteve acesa a chama da vingança durante décadas estivesse finalmente se esgotando, deixando apenas cinzas frias onde antes havia fogo. José Claudino não era mais o monstro dos meus pesadelos, o homem cruel e egoísta que trocou a própria filha por migalhas. Era apenas um velho morrendo sozinho, devastado pelo remorso tardio, implorando por um perdão que não merecia. E eu não era mais a menina indefesa, a vítima infeliz de sua ganância. Era uma mulher de quase 70 anos que havia construído uma vida apesar dele, não por causa dele. O que nos unia agora não era mais sangue ou afeto, mas a dor compartilhada de duas existências marcadas por uma escolha terrível. Me perdoa, filha. Ele repetiu uma última vez, a voz já distante, os olhos fixos em algo que eu não podia ver. Vai em paz, respondi, sem conseguir dizer as palavras de perdão que ele tanto ansiava ouvir. Não porque não quisesse perdoá-lo, mas porque não sabia se tinha esse direito. Perdoar significaria falar não apenas por mim, mas também pela minha mãe, que morreu de tristeza, pelas minhas irmãs e irmãos que cresceram marcados pela minha ausência, por todos que sofreram as consequências daquele ato. Então, apenas segurei sua mão enquanto a vida o abandonava lentamente, enquanto sua respiração ficava cada vez mais superficial, até que, com um último suspiro, José Claudino de Souza deixou este mundo carregando consigo o peso dos seus pecados e o eco da minha voz chamando seu nome. Na manhã seguinte, com a ajuda de 2 vizinhos, enterrei meu pai no pequeno cemitério da cidade. Não havia padre, nem flores, nem prantos, além do meu silêncio solene. Enquanto a terra vermelha cobria o caixão improvisado,
Senti como se estivesse enterrando não apenas o corpo de um homem, mas 50 anos de dor, de raiva, de fantasmas que me perseguiram por toda a vida. Naquela tarde mesmo, arrumei minha pequena mala, paguei a conta na pensão e peguei o ônibus de volta para Salvador, deixando para trás a cidade que um dia foi meu lar e que agora não era mais que um ponto distante no mapa da minha existência. A vingança que planejei por tanto tempo não trouxe a paz que eu esperava, mas me libertou de um modo que não conseguia compreender completamente. Como se, ao confrontar o homem que me vendeu, estivesse finalmente me reencontrando com a menina que fui, fechando um ciclo que começou naquela manhã distante, quando meus pés descalços deixaram marcas no barro vermelho do sertão. Hoje, completo 83 anos de vida. Vivo numa casa simples nos arredores de Salvador, com uma varanda ampla de onde posso contemplar o pôr do sol, tão diferente daquele que coloria o céu do sertão da minha infância, mas igualmente capaz de me fazer sentir pequena diante da vastidão do mundo. Meus dedos, tortos pelos anos de trabalho com agulha e linha, movem-se lentamente sobre o bastidor onde bordo o enxoval da minha neta mais velha, Luísa, que em 2 meses se casará com um rapaz bom, um professor de história que a trata com o respeito que toda mulher merece. Os pontos que faço não são mais tão precisos como antigamente, e às vezes a linha escapa da minha visão enfraquecida pelos anos. Mas ninguém ousaria dizer que o bordado de Dona Norberta perdeu sua beleza. A arte que aprendi com as freiras do convento de Santa Clara, e que durante tantos anos foi meu sustento e minha terapia, agora é apenas um passatempo, uma forma de manter as mãos ocupadas enquanto a mente vagueia pelos labirintos da memória. 15 anos se passaram desde aquela manhã em que enterrei meu pai no cemitério de uma cidade que já não reconhecia como minha. 15 anos desde que olhei pela última vez para aquela terra vermelha que um dia moldei com meus dedos infantis. Nunca mais voltei lá. Aquele capítulo da minha vida estava encerrado, sepultado junto com o homem que me vendeu. O que veio depois foram anos de uma quietude que nunca imaginei possível. Voltei para minha casa em Salvador, para meus filhos já adultos, para meus netos que cresciam sem conhecer a extensão da dor que sua avó carregou por tanto tempo. Contei-lhes finalmente minha história, não toda de uma vez, mas em pequenos fragmentos, histórias contadas na varanda nas tardes de domingo, como quem desfia um rosário de memórias, como quem finalmente consegue nomear os fantasmas que por tanto tempo a assombraram. Meus filhos ouviram em silêncio, respeitando cada pausa, cada lágrima contida, cada suspiro. Não me julgaram pela vingança que executei. Ou talvez tenham julgado, mas guardaram para si. Acho que entenderam que algumas feridas são profundas demais para serem curadas apenas com o perdão. Algumas dores exigem retribuição para que possamos finalmente seguir em frente. Não me orgulho do que fiz, mas também não me arrependo. José Claudino teve o fim que construiu para si mesmo ao longo de uma vida de escolhas egoístas. Eu apenas estive lá para testemunhar, para garantir que ele partiria deste mundo sabendo exatamente o preço que sua filha pagou pela ganância dele. A vingança, porém, não foi a força que moldou minha existência, como temi que pudesse ser durante aqueles meses em que planejei cada detalhe do sofrimento de meu pai. Foi apenas um capítulo, importante, sem dúvida, mas não definidor. O que realmente construiu a mulher que sou hoje foi a resiliência diante da dor, a capacidade de encontrar beleza mesmo nos lugares mais sombrios, o dom de transformar tragédia em força. Quando olho para trás, para os 83 anos de uma vida que começou no barro vermelho do sertão, vejo um caminho sinuoso, marcado por perdas e ganhos, por quedas e recomeços. Vejo a menina descalça que fui, vendida como mercadoria. Vejo a adolescente assustada que fugiu numa noite de tempestade. Vejo a jovem determinada que aprendeu a costurar no convento. Vejo a mulher que construiu uma vida digna com as próprias mãos, que amou um homem bom, que criou filhos honestos, que nunca permitiu que as cicatrizes do passado a impedissem de seguir em frente. Vejo a senhora que voltou à terra natal para um ajuste de contas necessário, não apenas com o pai que a traiu, mas consigo mesma,
com a criança ferida que ainda vivia dentro dela. E vejo, finalmente, a velha que sou hoje, serena apesar de tudo, grata pelos dias que viveu e pelos que ainda virão. Há quem diga que o tempo cura todas as feridas. Não é verdade. O tempo não cura. Ele apenas nos ensina a viver com nossas cicatrizes, a incorporá-las à trama complexa que forma quem somos. As marcas deixadas pelo abandono, pela traição, pela violência, permanecem conosco até o fim. A diferença é que, com o passar dos anos, aprendemos a não deixar que essas marcas determinem cada passo que damos. Assim como o bordado que faço agora tem seus pontos tortos, seus pequenos desvios do padrão original, minha vida foi uma constante adaptação às circunstâncias, um exercício contínuo de transformar dor em beleza, de encontrar sentido mesmo nos momentos mais escuros. Tive a sorte de encontrar pessoas que me ajudaram nesse caminho. As freiras do convento, meu marido Alberto, meus filhos, amigos verdadeiros que conheci ao longo da jornada. Mas a decisão de não sucumbir à amargura, de não permitir que o ódio consumisse minha alma por completo, foi exclusivamente minha. Uma escolha que refiz a cada manhã, quando abria os olhos e decidia continuar vivendo apesar de tudo. Minha neta Luísa me perguntou outro dia, enquanto me observava bordar, se eu acreditava que havia feito a coisa certa ao voltar para me vingar do homem que me vendeu. Não existe resposta simples para uma pergunta como essa, eu lhe disse. O que é certo e o que é errado muitas vezes se confunde quando falamos de dor humana, de traumas que moldam destinos. Não recomendaria a ninguém seguir meus passos, buscar vingança como busquei. Essa é uma estrada perigosa que pode consumir a alma de quem a percorre. Mas também não posso dizer que me arrependo. Aquele confronto final com meu pai, aquele momento em que olhei nos olhos dele e disse quem eu era, foi necessário para que pudesse finalmente virar a página, para que pudesse enterrar junto com ele a menina ferida que carregava dentro de mim. Hoje entendo que a verdadeira vitória não foi ter me vingado, mas ter sobrevivido com dignidade, apesar de tudo que me fizeram. Ter construído uma vida onde o amor prevaleceu sobre o ódio, onde a criação superou a destruição. O bordado que faço para minha neta é a prova disso. Com estes dedos que poderiam ter aprendido apenas a ferir, eu crio beleza. Com este coração que poderia ter se fechado para sempre, eu amo. Com esta voz que poderia ter sido silenciada pelo trauma, eu conto minha história para que outras meninas não sejam vendidas, para que outras mulheres saibam que é possível reconstruir-se mesmo depois da maior das quedas. Porque no fim, o que resta não é a dor, nem a vingança, nem mesmo o perdão, mas a certeza de que fomos nós, e não os outros, que escrevemos o capítulo final da nossa história. Ao olhar para o pôr do sol desta varanda, sinto uma paz que demorei décadas para conquistar. Não é uma paz perfeita, completa. Ainda há noites em que acordo sobressaltada, com o coração disparado, ouvindo o som distante dos cascos do cavalo que me levou para longe de tudo que conhecia. Ainda há dias em que o cheiro do barro molhado me transporta instantaneamente para aquela manhã terrível. Mas são apenas ecos, cada vez mais fracos, cada vez mais distantes. Amanhã, meus filhos virão me visitar, trazendo os netos para o almoço de domingo. Faremos aquela mesa farta que tanto gosto, com feijão temperado com alho e cominho, carne seca desfiada, arroz branco soltinho, farinha de mandioca da boa e aquele molho de pimenta que só eu sei fazer. Sentaremos todos juntos, trocaremos histórias, risadas, silêncios confortáveis. Meus netos pedirão que eu conte mais uma vez como fugi da fazenda do velho Raimundo, como atravessei a mata fechada sob a tempestade, como encontrei o convento que mudou meu destino. E eu contarei, sem omitir a dor, mas também sem deixar que ela seja a protagonista da história. Porque essa é a lição mais importante que aprendi em meus 83 anos de vida. Nossas cicatrizes não definem quem somos, mas o que fazemos com elas, sim. As crianças ouvirão com olhos arregalados, sem compreender completamente o peso daquelas palavras, a dimensão daquela dor.
E está bem assim. Quero que cresçam sabendo que vieram de uma linhagem de sobreviventes, de mulheres fortes que não se curvaram diante da adversidade. Mas quero também que sejam poupadas do fardo que carreguei por tanto tempo. Que conheçam o passado sem ser prisioneiras dele. Que aprendam com minhas histórias sem repetir meus erros. O sol já se põe no horizonte, tingindo o céu com tons de laranja e vermelho que me lembram tanto o barro da minha infância. As luzes da cidade começam a se acender, pontilhando a paisagem como estrelas terrenas. Meus dedos continuam seu trabalho no bastidor, tecendo flores e arabescos no pano branco, que um dia fará parte do início de uma nova família. É assim que termino meus dias agora, criando beleza com estas mãos que conheceram tanta dor, contando histórias com esta voz que quase foi silenciada, amando com este coração que se recusou a endurecer completamente. A vida não me deu o que eu merecia, raramente dá a alguém, mas me deu a chance de transformar minha história, de bordar meu próprio destino, ponto a ponto, dia após dia. E isso, no fim das contas, talvez seja a maior vingança, a maior vitória, ter sobrevivido para contar a história, ter vivido uma vida que vale a pena ser contada.